E bem-vindos a mais um episódio aqui do audiolivro no Growfly. E vamos continuar aqui o Guardião das Coisas Perdidas, no capítulo 5. Sem mais delongas, vamos lá, gente. Anthony girou o gin com limão no copo e ouviu os cubos de gelo tintilarem dentro do líquido transparente. Mal passava do meio-dia, mas a bebida alcoólica gelada despertava um pouco o fogo que restava nas veias de Anthony, e ele precisava daquilo no momento. Ele deu um gole e pousou o copo sobre a mesa, entre as quinquilharias etiquetadas que tirara de uma das gavetas. Estava dando adeus às coisas. Sentiu-se pequeno diante do móvel nodoso de carvalho entalhado, como um menino usando o sobretudo do pai. Mas, como estava ciente do encolhimento do próprio corpo, não teve medo, porque agora tinha um plano. Quando começara a recolher coisas perdidas, tantos anos antes, não tinha um plano de verdade. Só queria mantê-las em segurança para caso de algum dia elas poderem retornar às pessoas que as haviam perdido. Com frequência, Anthony não sabia se o que havia encontrado ela era um lixo ou um tesouro. Mas alguém, em algum lugar, sabia. Então, ele começara a escrever de novo, criando contos com base nas coisas que encontrava. Ao longo dos anos, Anthony enchera gavetas e prateleiras com fragmentos da vida de outras pessoas. E, de alguma forma, elas o haviam ajudado a consertar um pouco da sua própria vida, tão cruelmente estilhaçada, e torná-la inteira outra vez. Não uma imagem perfeita, é claro que não, depois do que acontecera, mas sim uma vida ainda marcada, rachada e deformada, e que valia a pena ser vivida assim mesmo. Uma vida com um retalho de céu azul em meio ao cinza, como um retalho do céu que ele segurava na mão naquele momento. Havia encontrado aquilo na sarjeta da Cooper Street 12 anos antes, de acordo com a etiqueta que colocaria. Era uma única peça de um quebra-cabeça, azul brilhante, com uma nesga de branco e uma das beiradas. Era só um pedaço de cartolina colorida. A maior parte das pessoas não teria nem reparado naquilo, e as que reparassem teriam encarado como lixo. Mas Anthony sabia que, para alguém, a perda daquela peça poderia ter sido incalculável. Ele virou a peça do quebra-cabeça na palma da mão. Onde se encaixaria? Peça de quebra-cabeça azul com nesga branca, encontrada na sarjeta na Cooper Street, em 24 de setembro. Eles tinham nomes errados. Maud era um nome tão modesto como de um ratinho totalmente diferente da mulher a quem pertencia. Chamá-la de estridente teria sido um elogio, e Glad soava tão vivo e animado. Mas a pobre mulher a quem pertencia, o nome raramente tinha alguma razão para ficar feliz naquele momento. As irmãs viviam infelizes juntas em uma casa geminada na Cooper Street. Aquela havia sido a casa dos pais delas, e o lugar onde ambas haviam nascido e sido criadas. Maud entrara no mundo do modo como continuara a se deslocar por ele. Estridente, nada atraente e sempre exigindo atenção. Como primogênita, fora mimada até ser tarde demais para a qual injetar qualquer sensibilidade ou altruísmo em seu caráter.
ela se tornara a única pessoa importante no próprio mundo e permaneceu assim. Gladys foi um bebê tranquilo e satisfeito, o que foi ótimo, já que a mãe mal conseguia cuidar de suas necessidades básicas, enquanto atendia às exigências inesgotáveis da irmã dela. Então, com 4 anos, quando, aos 18, Maud encontrou um pretendente tão desagradável quanto ela. A família soltou um suspiro de alívio coletivo, ainda que ligeiramente culpado. O noivado e o casamento de Maud foram encorajados com entusiasmo, particularmente quando se descobriu que o noivo de Maud teria de se mudar para a Escócia por causa de seus negócios. Depois de um casamento caro, exuberante, escolhido e logo criticado por Maud e totalmente pago pelos pais, ela partiu para se impingir a uma cidade desavisada no extremo oeste da Escócia. E a vida na Cooper Street se tornou tranquila e satisfeita. Gladys e os pais viviam felizes e em paz. Comiam peixe com batatas fritas no jantar das sextas e sanduíches de salmão com salada de fruta e creme enlatado no chá de domingo. Iam ao cinema toda quinta-feira à noite e passavam uma semana em Frinton no verão. Às vezes Gladys saía para dançar na cooperativa com amigas e amigos. Ela comprou um periquito australiano e o batizou de Cyril e nunca se casou. Não por escolha, apenas como consequência de nunca ter tido essa escolha. Gladys havia encontrado o homem certo para ela, mas, infelizmente, a mulher certa para ele acabara sendo uma das amigas dela. Gladys costurara o próprio vestido de dama de honra e brindara a felicidade do casal com champanhe e lágrimas salgadas. Permaneceu amiga de ambos e se tornou madrinha dos 2 filhos deles. Maud e o marido não tiveram filhos. Excelente trabalho também, comentava o pai delas com Cyril, bem baixinho, se o assunto vinha à tona em algum momento. Quando os pais ficaram mais velhos, frágeis, Gladys tomou conta deles. Ela serviu de enfermeira, dando banho, alimentando, mantendo os 2 confortáveis e seguros. Maud permaneceu na Escócia e eventualmente mandava um presente inútil. Quando os 2 morreram, ela achou os funerais muito desagradáveis. O valor das economias dos pais foi dividido igualmente entre as irmãs. E, em reconhecimento por sua devoção aos pais, a casa foi deixada para Gladys. Mas o testamento tinha um adiantamento catastrófico. Ela determinava que, se Maud algum dia se visse sem um lar, poderia viver na casa em Cooper Street até suas circunstâncias melhorarem. Fora um modo gentil de prever umas circunstâncias que os pais dela acreditavam ser muito improvável, e por isso incluíram a cláusula sem preocupações, muito improvável. Não significa impossível. Contudo, e quando o marido de Maud morreu, deixou-a sem teto, sem dinheiro e sem fala de tanta raiva. Ela perdera tudo o que possuíra no jogo e, em vez de encarar Maud, morrera deliberadamente. Maud voltou para Cooper Street, agora um frasco de veneno na forma de uma mulher velha. A vida parecia feliz e pacífica de que Gladys desfrutava foi destruída no momento que Maud apareceu na porta da frente, exigindo da irmã dinheiro para pagar o táxi. Sem demonstrar qualquer traço de gratidão, Maud convidou a infelicidade como hóspede permanente da casa. Com seu repertório consumado de pequenas torturas, ela atormentava a irmã o tempo inteiro. Colocava açúcar no chá de Gladys, mesmo sabendo muito bem que a irmã não gostava.
aguava demais as plantas da casa e deixava uma trilha de bagunça e caos em sua esteira. Recusava-se a levantar um dedo para ajudar nas tarefas da casa e passava o dia todo sentada, gorda e flatulenta, comendo doces, montando quebra-cabeças e ouvindo rádio no último volume. Os amigos de Glade pararam de aparecer na casa dela e saíam com o máximo de frequência que ousava, mas ao voltar para casa sempre encontravam uma punição. Um enfeite precioso que acidentalmente quebrara, ou um vestido favorito que o ferro de passar queimara inexplicavelmente. Maldi se dava o trabalho até de deixar comida para atrair o gato do vizinho, e assim espantar do jardim os pássaros que a irmã alimentava com tanta dedicação. Gladys jamais desconsideraria o desejo dos pais, e qualquer tentativa de argumentar ou reclamar com a irmã era recebida com desdém ou violência. Para Gladys, Maldi era um besouro moribundo, um parasita indesejável que invadira a casa dela e transformara sua felicidade em pó. E ela fazia os mesmos barulhos que um besouro moribundo, os dedos gordos tamborilando na mesa, no braço da poltrona, na beira da pia. Aquele tamborilar se tornou a pior tortura de todas. Incessante e invasivo, assombrava Gladys de dia e de noite. Macbeth assinara o sono, mas Maldi assassinava a paz. Naquele dia, ela estava sentada diante da mesa da sala de jantar, tamborilando enquanto examinava o enorme quebra-cabeça incompleto à sua frente. Era uma reprodução de A Carroça de Feno, o quadro de John Constable. Uma reprodução monstruosa de 1000 peças, a maior que ela já tentara. Seria sua obra-prima. Maldi se acomodou como um sapo diante do quebra-cabeça, o traseiro exagerado escapando pelas laterais da cadeira que gemia sobre o peso dela, e tamborilou. Gladys fechou silenciosamente a porta da frente ao sair e desceu a Cooper Street, sorrindo enquanto o vento erguia as folhas secas de outono que descansavam na sarjeta, fazendo-as girar. Seus dedos, enfiados nos bolsos, se fecharam ao redor das bordas de um pedacinho de cartolina, cortado à máquina azul com a minúscula nesga de branco. Isso aqui foi, gente, uma história mal de Gladys, que Anthony estava escrevendo sobre o pedaço de cartolina ali, né, de papel ali que ele achou, né, e guardou, né. Enfim, continuando, os dedos de Anthony correram pelas bordas da peça de quebra-cabeça na palma de sua mão, e ele se perguntou da vida de quem aquele objeto tinha sido uma pequena parte. Ou talvez não tão pequena. Talvez a perda da peça do quebra-cabeça tenha sido desproporcionalmente desastrosa para o seu tamanho, provocando lágrimas, ataques de raiva ou corações partidos. Fora assim com Anthony e a coisa que ele perdera tanto tempo antes. Aos olhos do mundo, era uma bugiganga, pequena e sem valor, mas para Anthony era preciosa, inestimável. Sua perda era um tormento diário. Cutucando seu ombro, um lembrete implacável da promessa que ele quebrara. A única promessa que Therese pedira a ele, e Anthony falhara com ela. E assim ele começa a recolher as coisas que outras pessoas perdiam. Era sua única chance de expiação. E o que preocupava terrivelmente o fato de não ter conseguido encontrar um modo
de devolver alguma daquelas coisas aos seus proprietários. Ao longo dos anos, ele tentara anúncios nos jornais, boletins informativos e até mesmo apelos em colunas pessoais nos melhores jornais. Porém, nada disso tivera qualquer retorno. E agora restava muito pouco tempo, mas esperava ter finalmente encontrado alguém para assumir aquele papel. Alguém jovem, inteligente o bastante para ter novas ideias. Alguém que encontraria um modo de devolver as coisas perdidas a quem pertenciam. Anthony se reunira com o advogado e fizeram os ajustes necessários em seu testamento. Ele se inclinou na cadeira, esticou o corpo, sentindo a madeira dura pressionar sua coluna. Em sua prateleira no alto, a lata de biscoitos cintilou, iluminada pelo sol do crepúsculo. Anthony se sentia tão cansado. Sentia que ultrapassara seu tempo. Mas será que fizeram o bastante? Talvez estivesse na hora de conversar com Laura, de contar a ela que estava partindo. Ele deixou a peça do quebra-cabeça sobre a mesa, pegou o copo de gin com limão, precisava contar logo a ela, antes que fosse tarde demais. E aqui encerramos o capítulo 5. Eu adorei essa escrita dele, né, das irmãs Cláudia e Maldi, essa reflexão dele, né, de querer devolver essa peça que ele encontrou, essa peça de quebra-cabeça, né. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje e ficamos para o próximo capítulo 6. Vejo vocês lá.